Eu sei o quanto prazeroso pode ser o pecado. Embora eu estivesse casado, eu costumava convencer uma mulher no trabalho. Eu costumava fantasiar sobre ela. E até me masturbava por horas pensando nela. Eu admito que era prazeroso. Também desejei uma outra mulher. Eu também assistia a conteúdos pornográficos, e desejava algumas daquelas lindas mulheres, e me masturbava enquanto olhava aquelas mulheres nuas. Ei, eu era um pecador a caminho do inferno como muitos de vocês. Mas Deus chamou minha atenção e até falou comigo, um dia depois de ter assistido a um conteúdo pornográfico, e estava no meu caminho para me masturbar em um banheiro. Ele simplesmente falou comigo, e sem raiva em sua voz: Devassos, terá a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Esta foi a declaração que ele realmente falou para mim, logo depois de eu ter assistido a um conteúdo pornográfico, e indo no meu caminho ao banheiro para me masturbar. O que é pior, é que eu segui em frente e me masturbei, mesmo depois que Deus falou esta frase da Bíblia para mim. No começo, eu queria saber o porquê que Deus estava me dizendo isso. Eu até pensei que ele não estava se referindo a mim. É assim que o pecado enganador é realmente. No meio disso, você não se acha culpado. Realmente é surpreendente o quão enganoso nossos corações podem ser, mesmo quando conhecemos as Escrituras. Mais uma vez, a frase exata que Deus falou comigo, e com uma voz muito clara foi: Devassos, terá a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Esta afirmação de que Deus falara comigo, é parte de um versículo na Bíblia que se encontra em Apocalipse 21:8, que diz: Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Isso me mostrou que a pornografia, a luxúria e a masturbação vão certamente me enviar para o inferno. Mais tarde, finalmente me arrependi dessa luxúria e adultério do meu coração, e voltei para Jesus com todo o meu coração. Demorou um tempo, mas com a ajuda de Deus, finalmente consegui superar, e aprendi a ser puro. Não se desespere. Se você realmente quiser superar, Deus irá ajudá-lo. Apenas não brinque com Deus. Deus odeia isso. Tendo feito os mesmos tipos de pecados que muitos de vocês fizeram e estão fazendo, não posso condená-los ou julgá-los. Eu definitivamente não acho que eu sou melhor do que qualquer outra pessoa. Eu só sei com todo o meu coração, de que todas as pessoas que se envolvem com a imoralidade sexual sob qualquer forma, irão acabar no inferno como Deus adverte, a menos que se arrependam. Arrepender significa desviar-se do pecado, e dar a sua vida a Jesus. Isso eu sei, porque Deus nunca mentiria para nós. E também, Deus não quer que nenhum de nós vá para o inferno. Lembre-se do aviso de Deus em Apocalipse 21:8. Ir para o inferno para sempre, não vale os prazeres temporários do pecado. Não vale a pena. Tive um sonho, de que meu falecido pai estava em tormentos no inferno. E o que o desembarcou lá, foi o seu amor pela pornografia. Deus me levou ao lago de fogo em 2 ocasiões, e eu pude ver que o lago parecia ser feito de pedras de campo, e eu vi uma alma no lago tentando escapar, mas não podia. Eu via que ela subia e descia de volta para ele, e a alma tinha olhos pretos, e eu estava realmente apavorado de ver alguém lá. Pedi a Deus para me revelar quem era aquela alma. Então Deus me deu outro sonho, e eu vi meu pai. Seu amor à pornografia o levou para lá, e não há nada que eu possa fazer para ajudá-lo. Agora, ele vai sofrer pela eternidade. Meu pai nos levava para a igreja todas as semanas, mas eu acho que ele não ouviu os evangelhos onde Jesus Cristo disse que se nós cobiçamos uma mulher, nós já fornicamos com ela. Assim, a pornografia que meu pai gostava, trouxe a ele eterna condenação para sempre. Este foi o sonho que o Senhor me deu. Meu coração dói, sempre que os ministros aparecem em notícias de manchete, e seus segredos sujos estão expostos na TV. Eu gostaria de desligar a TV, ou rasgar o jornal, com medo de que minha família fique sabendo disso. Como ministro,
Estou muito envergonhado e constrangido. Estou perplexo, não sei o que devo fazer. Eu me sinto como se estivesse sendo exposto, porque também sou ministro. Não tenho vontade de discutir ou expor os sujos segredos escondidos dos outros ministros caídos. No entanto, o Senhor me pressionou para registrar os detalhes neste livro. Jesus nos ordenou a nunca cometermos o pecado de adultério. Entre as inúmeras pessoas que vão ao inferno, muitas delas são adúlteras. O Senhor nos lembrou dizendo: os membros da igreja não testemunharam os adúlteros sendo atormentados no inferno. Adultério é um pecado que é muito difícil de se arrepender. O Senhor odeia seu povo cometendo adultério espiritual, mas ele também despreza as pessoas cometendo adultério físico ainda mais. Muitos ministros e membros da igreja estão muito enganados ao pensar que se eles apenas confessarem seus pecados usando o nome de Jesus, eles estão absolutamente perdoados. Como resultado, eles continuam a cometer o mesmo pecado, se arrependem novamente, e pensam que estão cobertos pela graça. Eles pisam na graça, e não hesitam em cometer o mesmo pecado adúltero repetidamente. O Senhor ressentiu sua ilusão. Apocalipse 2, 21 a 23. Antes que uma pessoa venha a Jesus, eles fazem o mal por ignorância. Jesus está muito irritado pelo fato de as pessoas o aceitarem como seu Senhor, mas continuam a pecar repetidamente sem hesitação. O Senhor gritou com raiva: será muito difícil perdoar os ministros que cometem adultério em segredo. Se eles não se arrependerem com sinceridade, eles acabarão no inferno. Eu implorei compassivamente dizendo: Senhor, eles são seres humanos, eles são carne, portanto, eles ainda podem cair e cometer erros, certo? Se uma pessoa morre, ele ou ela não terá a oportunidade de se arrepender. Mas enquanto estão vivos, eles não serão perdoados se eles se arrependerem. Há muitos versos na Bíblia que afirmam que o Senhor perdoará se alguém se arrepender. O Senhor respondeu: os ministros conhecem as Escrituras muito bem, e no entanto, se cometerem adultério, serão julgados com dureza. Será difícil para eles serem perdoados. O Senhor me reprovou austeramente. Eu invoquei insistentemente ao Senhor por misericórdia, e recusei-me a recuar. Eu implorei como Abrão fez dizendo: Senhor, embora você esteja certo, se você enviá-los ao inferno por seus pecados passados sem perdão, isso pareceria injusto. Entre esse grupo, provavelmente há alguns que levaram muitas almas para o Senhor. Provavelmente, alguns ministros que lideram a sua igreja de uma forma agradável. Não tem alguns como estes, assim no grupo de adúlteros. O Senhor me repreendeu dizendo: como pastor, você não conhece as Escrituras. Jesus me ajudou a me lembrar de Filipenses 2:12 dizendo: continue a trabalhar a sua salvação com temor e tremor. Embora o Senhor tenha me repreendido, continuei a debater e discutir com ele. Eu dizia: meu amado Senhor, mas esses ministros sacrificaram toda a sua vida pelo Senhor. Eles passaram seu tempo na terra para atendê-lo. O Senhor não pensa que deveria dar-lhes oportunidades para se arrependerem? Se eu testemunhar que os pastores vão para o inferno, quem acreditaria em mim? Houve um momento de silêncio e pausa. O Senhor em voz baixa e com dignidade falou: Deus o Pai concorda comigo. Se os ministros que cometeram adultérios se arrependeram sinceramente com temor, serão perdoados. Mas se eles voltarem para seus caminhos perversos, e cometerem o mesmo pecado após o arrependimento, eles estarão zombando de Deus. Não importa se eles lideraram pequenos ou mega ministérios, ou lideraram ministérios grandes ou fracos, eles terão cometido o pecado que Deus mais odeia. Você terá que ter isso em mente. Então, em uma visão, o Senhor me mostrou um pastor específico que se apaixonou por uma jovem irmã em sua igreja. Frequentemente se encontravam para ter relações sexuais. Eventualmente, seu caso foi exposto à esposa do pastor. Ela estava tão chocada, que seu nível de estresse ficou muito elevado, e até mesmo perigoso. A esposa tentou persuadir o pastor a se arrepender, mas ele não a escutara. A esposa, já não suportando a dor e o choque, ficou muito deprimida. Então ela cometeu suicídio, uma escolha que os incrédulos fazem. Agora ela está no inferno e em grande tormento. O Senhor dizia: sempre que vejo essa filha, meu coração fica despedaçado. Como não posso enviar esse pastor para o inferno? Esse pastor ainda está no ministério. Seu arrependimento não era genuíno. Até hoje, ele está vivendo uma vida de ilusão e auto-engano. Sua maneira de pensar é corrupta. Ninguém pode me enganar.
Ninguém pode encobrir a verdade com mentiras. Uma vez, isso aconteceu com uma diaconisa em nossa igreja. Quando ela estava vivendo fielmente, ela recebeu muitos dons do Espírito Santo. No entanto, os presentes foram todos retirados. Logo depois, ela começou a beber e a fumar com frequência. Além disso, ela conversava com um homem por telefone diariamente, e o encontrava em segredo. Eu tentei convencê-la a não sair com aquele homem. Eu até gritei com ela, mas ela continuou a ver o homem. Deus é paciente com as pessoas. No entanto, se as pessoas não se arrependerem, estarão sujeitas à sua ira. Deus me mostrou em uma visão que ele havia apagado o seu nome do livro da vida. Quando descobrimos, todos trememos de medo. Quando Deus nos dá uma chance, devemos aceitar isso, não importa o que. Jesus disse. Esta santa em particular zombou de Deus, e perturbou o Espírito Santo. Portanto, se ela não chorar, e não se arrepender com sinceridade, ela não entrará no céu. Se o julgamento dos membros da congregação é difícil, então quanto mais para mim que julgarei os pastores que estão cometendo adultério. Os ministros devem se arrepender até os dias de sua morte. Atualmente, os ministros de hoje estão zombando de Deus. Eles dizem, estamos no tempo da graça, e o Evangelho nos liberta. Apenas arrependam-se, e serás perdoado incondicionalmente. Estes são os dias em que é preciso ter mais temor do que os dias do Antigo Testamento. O Senhor nos advertiu que chegará o dia em que todos teremos que dar conta de nossos atos. Enquanto escrevo este capítulo, estou experimentando muitas horas de consternação e dissensão. Jesus disse: anulamos, pois, a lei pela fé. De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Romanos 3:31. De fato, estamos vivendo nossa vida diária dentro da maravilhosa graça do Senhor. No entanto, viver em sua graça não significa que nossos pecados simplesmente desaparecem. Estamos abusando da graça de Deus, se não nos arrependermos. Uma vida arrependida diariamente é o caminho mais rápido e mais curto para a piedade e compaixão de Deus. O Senhor Jesus continua a dizer: as almas que você está vendo aqui a esta hora, estão sendo atormentadas na escuridão exterior do inferno. Eles estão aqui há muito tempo. Muitos anos. Eles são ministros do mundo inteiro. Eles tiveram muito tempo para se arrependerem de seus caminhos hipócritas, impenitentes, pecaminosos e malignos, mas não o fizeram. Eu havia dado a eles muito tempo para se arrependerem, mas eles apenas ignoraram a minha graça amorosa. Eles foram avisados. Eles sabiam o que lhes aconteceria se continuassem a blasfemar da palavra sagrada, e a viverem hipocritamente. Olhei para a minha direita, e vi uma enorme sombra correndo pelo chão. À medida em que a sombra se aproximava de onde o Senhor Jesus e eu estávamos de pé, eu olhei mais de perto, e percebi que não estava olhando uma sombra. Eram milhares de pequenas aranhas negras. Eu assisti horrorizado quando as aranhas correram pelo chão em massas, rastejando nas barras até o topo das celas da prisão onde os bispos estavam. Percebi que elas tinham dentes e olhos vermelhos. Eu nunca tinha visto uma aranha com dentes antes. Eu vi quando elas entraram nas celas da prisão, e começaram a rastejar por todos os bispos, atacando-os e os mordendo por todo o corpo com os dentes. Haviam milhares delas, tantas que elas cobriram todas as celas. Você não podia ver as celas ou as pobres almas que estavam nelas, porque milhares dessas aranhas negras os cobriam como um enorme cobertor preto. Meu Deus! Gritos e gritos vieram das celas dos apóstolos, dos profetas, dos professores, dos evangelistas, dos pastores e dos bispos que eram os filhos desobedientes de Deus. Então o Senhor Jesus me disse: estes são os amaldiçoados, os filhos desobedientes que invoquei para o meu reino, mas nesta hora, eles estão aqui neste lugar de escuridão exterior, atormentados e sofrendo por sua desobediência. Então o Senhor Jesus me disse: olhe, ouça e aprenda. As aranhas que você vê são espíritos demoníacos que foram designados pelo príncipe do inferno para ir à terra e seduzir os ministros de Deus. Estas aranhas demoníacas têm o poder de fazer com que homens e mulheres sejam seduzidos sexualmente. Eles são espíritos sedutores sexuais, mais conhecidos como espíritos imundos. Eles são os responsáveis pelos pregadores que você vê aqui nestas celas de prisão, estarem aqui nesta mesma hora. Esses pregadores se envolveram em todo tipo de fornicação,
adultério, homossexualidade, masturbação, pornografia, a luxúria, os caminhos de Sodoma e Gomorra, se aproveitaram sexualmente das crianças pequenas e a bestialidade. Se eles se arrependessem, ganhando controle sobre o apetite sexual, não estariam aqui. Se eles não tivessem dado atenção aos sedutores espíritos demoníacos imundos que se parecem com aranhas. Nem todos os espíritos demoníacos se parecem com isso. Existem diferentes formas e de muitos tamanhos. O Senhor Jesus continua a me dizer: eu vou apresentá-lo a algumas pessoas, e vou deixar você vê-los como se estivessem vivendo em seu futuro. O que eu estou lhe dizendo é o seguinte: eu permitirei que você veja e converse com certas pessoas neste mesmo espaço, todos os quais estão mortos, mas estão muito vivos na Terra. Havia muitas pessoas nesta sala, e algumas delas eu reconheci como pregadores. Fiquei chocado ao ver um pregador em particular que eu conhecia. Ele era meu amigo quando estava vivo na Terra. Ele não me viu, mas eu o vi. Havia muitas outras pessoas que eu vi, que eu sabia que não podiam estar mortos, mas eu as vi na sala dos futuros mortos lá no inferno. Eu vi pessoas que eu achava que nunca estariam lá, e as que eu pensava que iriam para o inferno, eu não vi lá. Imediatamente, eu pude ver através da parede. Parecia que eu estava assistindo a uma tela de televisão. Eu vi uma cela, com barras de ferro preto enferrujadas. As barras desciam do teto de terra, até o chão de terra. Era uma cela muito pequena, e dentro, deitado no chão de terra, estava meu irmão Randy. Eu lembro dele distintamente. Eu disse ao Senhor Jesus: eu sei quem é esse é o meu irmão mais velho, Randy. Então o Senhor Jesus me disse: eu trouxe você aqui para o inferno nesta hora, para que você possa ver seu futuro. Para que você possa voltar para a terra, e dizer-lhe para mudar, e se arrepender de seu estilo de vida morno e pecaminoso. Se ele não se arrepender, ele estará aqui no inferno. Diga-lhe que eu sei sobre os muitos atos de pecado não confessados e não arrependidos que ele cometeu, e da dor que ele causou à sua família. Conheço sua arrogância, conheço seu orgulho, e também sei sobre a dor, e a dor que está em seu coração. Imediatamente, eu vi mais duas celas da prisão que continham meus irmãos Michael e Bernard. Jesus me deu a mesma mensagem para ambos. Perguntei ao Senhor Jesus: onde está o meu irmão Tony? O Senhor Jesus respondeu e disse: o espírito demoníaco chamado Príncipe do Inferno atribuiu criaturas demoníacas para levá-lo, assim como seus outros irmãos, para a prisão atribuída celas, onde devem receber suas punições temporárias de tormento por seus pecados não confessados e não arrependidos. Então, no dia do julgamento final, eu ordenarei que o Príncipe do Inferno os libere das celas da prisão, e eles serão julgados por seus estilos de vida mornos e revés cristão. Então serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Depois de ouvir o Senhor Jesus dizer isso, eu chorei amargamente. Então ele disse: não há nada que eu possa fazer sobre isso que eu já não tenha feito, mas há algo que você pode fazer sobre isso. Volte para a terra, e avise a seus irmãos antes que seja tarde demais. Se eles se arrependerem, eu terei piedade sobre eles, perdoarei, e os purificarei de toda a injustiça. Mas se eles não se arrependerem, grande será o seu castigo na escuridão exterior do inferno. Então o Senhor Jesus me disse: venha. Continuamos a atravessar a sala dos mortos do futuro. Ele disse: eu levei essa sala, porque sabia que você apreciaria. O Senhor Jesus me disse para virar e olhar. Ali, sentado aproximadamente a 5 pés antes de mim, havia uma cadeira de madeira preta. Sentado na cadeira, havia uma imagem de uma pessoa com as costas voltadas para mim. Olhei para a imagem, e eu sabia instantaneamente quem era. Caminhei até a cadeira, e olhei para o rosto dessa pessoa. Reconhecendo que era meu melhor amigo Richard, gritei no topo da minha voz em completo horror: Richard, o que você está fazendo neste lugar terrível? Sua resposta foi o silêncio. Coloquei minha mão em seus ombros e disse: fale comigo, Richard. O que há de errado? Ele não deu nenhuma resposta, exceto por seu olhar frio e paralisado para nada. Eu continuei a pedir-lhe uma e outra vez: o que há de errado? Fale comigo. Ainda assim, não recebi resposta, mas silêncio. Naquele momento, uma sensação estranha veio sobre mim. Era como se eu pudesse sentir suas emoções, e aqueles que percebi, eram de raiva e ódio. Percebi agora que quando eu olhei no rosto dele, seu semblante mudou. No pensamento eu dizia: esse não parece o Richard, eu sei,
Ele não parecia ser a mesma pessoa que eu conhecia na Terra. Na Terra, alegria e paz irradiavam de seu rosto. Agora, ódio, amargura e maldade dominavam sua expressão facial, até seus olhos. Fiquei assustado. Naquele momento, o Senhor Jesus me disse: olhe, ouça e aprenda. Eu te trouxe aqui para este quarto de escuridão externa no inferno, para ver seu amigo Richard, como ele realmente é. O Senhor Jesus sabia que eu estava confuso com o que acabava de ouvi-lo dizer sobre o Richard, porque o Richard que eu sempre tinha conhecido era amoroso, sensível e compassivo. A pessoa que estava sentada nessa cadeira não era ele. O Senhor Jesus continuou a dizer: como eu já disse antes, eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, e o primeiro e o último. Posso mostrar a alguém seu passado e futuro. Eu permiti que você visse uma pequena porção do futuro de Richard. Ele morreu e veio aqui para o inferno. Enquanto ele ainda estava na Terra, ele viveu uma outra vida que você não conhecia. Ele era um adúltero, e ele desejava em seu coração as mulheres. A perversão sexual poluiu seu coração. Ele começou a contar mentiras, e em momentos de raiva, ele emitia palavrões de sua boca. Cheguei a ele em muitas ocasiões pelo meu espírito, e o culpei pelos seus erros. Ele sabia que ele estava fazendo errado, mas em certos momentos, ele simplesmente parou de se cuidar e de se corrigir. Problemas conjugais juntamente com outros problemas começaram a invadir sua vida. Quanto mais eu tentava amá-lo e adverti-lo, mais teimoso e rebelde ele se tornou, até que um dia, Satanás o matou em um acidente de carro, e o trouxe aqui para o inferno. Ele ficou com raiva, mau e amargo por estar aqui. Imediatamente eu vim até ele, e ele me perguntou por que ele estava no inferno. Ele me disse: eu sou um cristão. Sou membro da igreja. Eu fiz um longo trabalho para você, Senhor. Então eu disse a ele: você conhece o motivo pelo qual você está aqui. Eu implorei para que você se arrependesse dos seus pecados, especialmente o adultério. Você parou por um tempo, mas a luxúria e o adultério em seu coração pioraram depois. Você sabia, e leu na minha palavra o que diz sobre o adultério. Êxodo 20:14. Não deves cometer adultério. Mateus 5:27-28. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu porém vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então o Senhor Jesus continuou a dizer, que Richard havia dito a ele que havia mudado, e implorou a ele para que o deixasse sair. O Senhor Jesus explicou a ele dizendo: eu não sou a causa de você estar aqui. Nunca o enviei ao inferno, e não posso deixar você sair. Richard, tendo ouvido isso, se afastou muito devagar, e com muita ira. Comecei a chorar, e eu disse ao Senhor Jesus: o que acontecerá com ele? O Senhor Jesus disse: logo os espíritos malignos virão até ele, e o jogarão em uma cela e o atormentarão, até o momento do grande julgamento do trono. Então eu disse: por favor, deixe-o sair. Deixe-o sair. O Senhor me disse: não enviei ao inferno, ele se enviou. Nem é a minha decisão de deixá-lo sair. Não há nada que eu possa fazer por ele do que eu ainda não tenha feito. No entanto, há algo que você pode fazer. É por isso que eu te trouxe aqui. Eu quero que você volte para a terra, e diga-lhe tudo o que eu te mostrei e permiti que você ouvisse. Diga-lhe que eu amo, e eu quero que ele se arrependa. Depois de ouvir o Senhor Jesus dizer isso, eu sabia que havia uma chance de Richard não morrer, e vir ao inferno. Senti um pouco de alívio, mas meu coração ainda era pesado. Eu estava deprimido e assustado, enquanto continuávamos a percorrer a escuridão exterior do inferno. Na sala dos mortos do futuro, eu também vi muitos parentes meus, mas em particular, eu vi meu pai. Chamei por ele, mas não houve resposta. Tentei desesperadamente encontrá-lo, mas tentar encontrá-lo era como procurar uma agulha em um palheiro. Ele desapareceu rapidamente entre as milhares de pessoas que estavam naquela sala. Eu sabia então que era apenas uma questão de tempo, e que ele morreria em breve. Eu tive a chance de voltar para a Terra, e alcançá-lo antes que fosse tarde demais.